sejam bem-vindos ao Boletim de Investimentos de Junho da Visão Prev. Eu sou Ana Demestre, contadora da Visão Prev, e estou aqui com Gustavo Araújo, diretor de investimentos. Vamos falar um pouco sobre os resultados no semestre, nosso trabalho remoto, além de outras novidades. Na sequência, você confere a performance dos seus investimentos em junho, além do cenário nacional e internacional. Oi, Ana. Oi, participantes. Antes de entrar nos resultados, acho que vale a gente entrar no contexto que estamos vivendo, toda a questão da pandemia e da quarentena que todos temos passado e os impactos, isso não só do lado de saúde e de renda das famílias, mas a própria quarentena em si com todo o impacto para quem fica em casa, especialmente para quem não pode ficar em casa, acaba gerando exposição para si e para suas famílias. Nesse contexto, e não poderia ser diferente, os mercados financeiros acabam refletindo isso e tiveram um semestre muito duro, especialmente ali no meio do semestre, março, né, com todas as classes de ativos sofrendo bastante. O que acontece é que os governos e bancos centrais acabam fazendo uma política contracíclica via política monetária e via política fiscal que acabaram tendo algum impacto nos índices financeiros. Nesse sentido, a visão Prev acaba sempre fiel à visão a longo prazo e dentro do que foi aprovado e divulgado nas políticas de investimento para 2020, a gente segue monitorando com muito cuidado as carteiras e vendo algumas oportunidades pontuais de investimento. A gente acabou avaliando oportunidades de investimento no exterior, também alguns gestores que ficaram fechados para captação por muito tempo, acabaram abrindo durante a crise, acabaram abrindo para captação e a gente acabou avaliando esses casos, como também a questão de rentabilidade do nosso caixa. A gente já tinha aprovado na política, que foi aprovado em 2019, valendo para 2020, uma alocação em crédito, a gente acabou efetivando isso ao longo do primeiro semestre. Desculpem o texto um pouco mais longo que o usual para esse nosso formato boletim, mas nós entendemos que o momento pede e a gente acaba tomando a liberdade de fazer isso. E nesse ponto é muito importante a gente pedir para cada um dos participantes analisarem as suas perspectivas, analisarem sua tolerância a risco, para definir onde estão alocando seus recursos, não só na visão prévia, mas em qualquer veículo que tenha de investimento. Acho que esse é um ponto importante e importante reforçar que, nesse momento, essa recuperação vem muito calcada na ação dos bancos centrais e dos governos, que tem gerado algum efeito contracíclico, para reforçar o que falamos antes, nos mercados. Agora eu passo de volta a palavra para a Ana, para ela contar um pouco para a gente como tem sido o nosso trabalho remoto ao longo desse período. Sim, claro. Então, Gustavo, desde o início da quarentena, toda a nossa operação está atuando remotamente para garantir a segurança de todos e também o pleno funcionamento dos nossos trabalhos. Suspendemos temporariamente os atendimentos presenciais, mas seguimos com forte contato com o participante nas nossas redes sociais e nos demais canais de relacionamento divulgados em nosso site. Um dos resultados do nosso trabalho remoto é a série especial Visão Explica, com o educador financeiro Marco Silvestre. São 6 episódios e você pode assistir em nosso site, canal do YouTube ou nas redes sociais. Também lembramos que na ferramenta de alteração de perfil na área restrita do nosso site, você pode fazer um teste sobre sua tolerância ao risco, que vai te ajudar a conhecer as suas características atuais quando o tema é investimento e vai te dar mais insumos para fazer a gestão tanto de seu perfil de investimentos na visão Prev, como de suas finanças de forma geral. Acesse! Gustavo, agora comenta um pouco do cenário nacional. Obrigado, Ana. No cenário nacional, especialmente agora
especificamente falando de junho, a gente começa a ter uma redução do impacto na região norte, mas as regiões mais populosas do país, o Sudeste, o Nordeste e o Sul, ainda seguem com níveis críticos da doença, mas a gente começa a ter uma reativação da economia. A gente já vê, por exemplo, shoppings e comércios em gerais se reabrindo, mas a perspectiva da economia ainda é de um ano muito duro. O relatório Focus, que é um relatório do Banco Central, indica, e aí pelos participantes do mercado, indica uma retração no PIB muito forte, de 6,54%. A gente está usando aqui o relatório Focus de 29 de junho como base. E nesse sentido, dentro do mês de junho, a gente teve o IPCA valorizando 0,26%, é a nossa medida de inflação mais usual. A Bolsa tendo uma valorização, e a gente usa o índice Bovespa como parâmetro, e os índices atrelados à inflação, os índices de taxa de juros atrelados à inflação de médio e longo prazo acabaram também tendo uma valorização dentro do mês. Agora eu devolvo para você, Ana, para contar um pouco do cenário internacional. Nos Estados Unidos, a economia segue em processo de reabertura após as restrições impostas para a contenção da pandemia do coronavírus. Entretanto, surtos pontuais do vírus em alguns estados com grandes economias mantêm o governo em alerta, dado que a taxa de contágio continua próxima de 1. Na Europa, a reabertura das economias segue sendo estendida a demais setores. Foram liberadas viagens a países do bloco, visitação e exercícios em parques e jardins públicos, bem como a retomada das aulas. Todas as atividades devem manter o distanciamento social e os países estão monitorando taxas de contágio, que atualmente está abaixo de 1 na zona do euro. Em relação à China, a economia segue apresentando sinais de rápida recuperação, com o índice que acompanha as compras de insumos na indústria de transformação, PMI, permanecendo acima de 50 pontos pelo terceiro mês consecutivo. Adicionalmente, a forte recuperação no segmento imobiliário residencial e nos investimentos em infraestrutura deve dar suporte à economia chinesa e aos preços de commodities. Pessoal, é isso. Confiram agora os resultados dos seus investimentos em junho. Obrigada. Obrigado. A rentabilidade foi de 0,82%, influenciada pelo desempenho dos papéis que compõem o índice IMAB5, títulos com vencimento de até 5 anos que apresentaram um retorno de 1,12%. Quando analisamos o retorno acumulado, em 12 meses, o rendimento foi de 8,37%. Já em 36 meses, 35,67%. No final de junho, os recursos estavam distribuídos aproximadamente da seguinte forma: 99% em renda fixa e 1% em empréstimos para participantes. Te esperamos no próximo boletim e seguimos com os nossos canais de comunicação e relacionamento sempre à disposição. Um forte abraço!